Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Vou explicar como viver e morrer com mais felicidade em 3 níveis. Primeiro, para os descrentes, depois, para os crentes e, finalmente, para os budistas praticantes. Acredito que todos nós sobrevivemos na expectativa e na esperança de sermos felizes. Nenhum de nós quer sofrer. O propósito da nossa vida é alcançar a felicidade. Ela pode ser alcançada no nível mental e no físico, bem como em um nível em que se pode aliviar ou acabar com o sofrimento. Pode haver 2 tipos de felicidade, aquela alcançada quando se é feliz mental e fisicamente, e aquela conquistada a partir da diminuição do sofrimento. Morrer significa sofrer e definitivamente é algo que não desejamos. No entanto, se pudermos aprender a encarar a morte, essa preparação nos garantirá que não teremos que passar por um grande sofrimento. A capacidade de encontrar a morte de uma maneira relaxada e feliz vai depender de como levamos nossa vida diária. Quando estamos vivos, se conseguimos manter o controle de nossas mentes, a calma se torna um hábito. Assim, quando realmente encontramos a morte, podemos encará-la de uma forma relaxada. Se nossa vida é positiva e tem sentido, no momento da morte podemos pensar: durante a vida eu pelo menos fiz algo importante. Embora queira ficar mais neste mundo, não tenho arrependimentos. Você pode perguntar o que significa levar uma vida diária significativa. Quer acreditemos, quer não, o fato de todos estarmos vivos é uma realidade. Se examinarmos o propósito de nossas vidas, perceberemos que este não consiste em criar problemas, e sim em ter mais harmonia e felicidade. Somos criaturas sociais. Nossa vida não depende de uma só causa ou condição, mas de várias. Se formos capazes de entender que temos uma vida multifacetada, que depende de várias causas e condições, poderemos dar mais sentido às nossas vidas. Independentemente de quão fortes somos, temos que viver em comunidade. Quem vive isolado, por fim, sente muita frustração, porque é da natureza humana ser social. Muitas de nossas necessidades, como comida e abrigo, são satisfeitas com os esforços dos outros. Assim, a felicidade e o conforto em nossa vida diária depende muito dos outros. Esta é a realidade, e nossa vida ou modo de pensar devem estar de acordo com essas condições e fatores. A inteligência humana é tão sofisticada que às vezes cria uma imagem que esconde a realidade. Às vezes, vivemos sob a falsa ilusão de que somos independentes e capazes de conseguir tudo, e não percebemos como nossa vida depende da existência da ajuda e do apoio dos outros. Isso se aplica não só às pessoas, mas também ao meio ambiente e outras espécies. Na verdade, se aplica a tudo. Muitos problemas e sofrimentos são causados porque somos incapazes de perceber a ajuda e o apoio que recebemos do ambiente que nos circunda e de prestar atenção e entender a importância dele. Ainda que seu objetivo seja a sua felicidade pessoal e seu bem-estar,
Quando você entender como sua vida depende do ambiente que o circunda, será capaz de ampliar sua perspectiva e percepção da realidade. Essa perspectiva ampliada lhe permitirá criar uma vida mais harmoniosa, não só para você mesmo, como também para os outros. Essa perspectiva ou visão mais ampla automaticamente vai resultar em um senso de comprometimento e preocupação com os outros, e isso não por razões religiosas ou sagradas, mas porque o futuro de cada um depende desses fatores. Essa visão não só é realista, como também é a base da ética moral secular. Nós mentimos, focamos e realizamos várias outras ações negativas contra outros membros da comunidade dos quais depende nosso futuro. Com nossa falta de visão ou ignorância, manipulamos os fatores dos quais depende nosso futuro. Compreendendo isso, assumimos uma atitude mais prestativa e de maior compaixão. Isso ajuda a desenvolver uma atitude mental de maior compaixão, e a não violência é a melhor maneira de resolver os problemas pelos quais passa a humanidade. Usar a força significa negar os direitos dos outros. A não violência, por outro lado, é a aproximação humana e um caminho significativo para o diálogo. Um diálogo humano proveitoso só pode ser alcançado pelo respeito mútuo ou pela compreensão mútua em um espírito de reconciliação. Quando consegue cultivar esse tipo de perspectiva e atitude e é capaz de tratar cada indivíduo assim, você é capaz de dar sentido à sua vida diariamente. Quando explico isso, digo às pessoas que nós deveríamos sempre tentar ajudar os outros o máximo possível, e ainda que não sejamos capazes de ajudá-los, devemos aprender a evitar prejudicá-los. Isso resume a filosofia budista, e é importante até mesmo para os incrédulos. A longo prazo, se os indivíduos têm mais compaixão, eles são mais felizes. Com ações negativas, pode-se ganhar algo temporariamente, mas lá no fundo sempre há alguma insatisfação. Quando falo da necessidade e da importância de cultivar a compaixão, não estou defendendo uma atitude passiva. Na sociedade moderna competitiva, em muitas ocasiões, precisamos agir com firmeza. Cultivando a motivação e a compaixão, beneficiamos os outros, criamos um pensamento positivo e assumimos atitudes que nos ajudam a agir com a firmeza necessária. Na hora da verdadeira morte, uma mente calma é essencial. Os amigos ou pessoas que cuidam da pessoa que está morrendo também devem ficar calmos. Ainda que a motivação deles seja sincera e que eles queiram ajudar, suas ações às vezes criam mais agitação e perturbação na mente de quem vai morrer. Agora, no segundo nível, os crentes. Embora não tenha competência para explicar todas as várias filosofias, eu sinto que é bom para as pessoas acreditar em um Criador e temer a Deus. Uma pessoa pode querer uma coisa, mas sabe que isso é contra a vontade ou o desejo de Deus. Esse tipo de controle é muito útil na hora de desenvolver uma atitude positiva. Então, vem a questão da compaixão e do amor. Às vezes, a oportunidade de fazer coisas negativas existe, mas o respeito e o desejo de ser um seguidor fiel nos impedem de fazê-las. Esta é uma maneira muito boa de se autodesenvolver. A expressão genuína do amor a Deus é o amor ao próximo. Acho que quem mostra bondade, amor e compaixão para com seus irmãos e irmãs, sinceramente ama a Deus. Algumas pessoas choram diante da imagem de Cristo ou de outras divindades, mas não têm fé nem compaixão em seu dia a dia. A compaixão e a fé verdadeiras em Deus diminuem a ansiedade, mas isso não significa
que se deva jogar toda a responsabilidade para Deus. Deus mostra o caminho, mas você também tem a grande responsabilidade de implementar e de segui-lo com fé. No momento da morte, você deve se lembrar de Alá, ou de Deus, ou de alguma outra figura. Acredito que esta seja a única maneira de reduzir a tensão ou a preocupação. É por isso que acredito que todas as grandes religiões do mundo têm um grande potencial de ajudar a humanidade. Elas, por exemplo, reduzem as frustrações mentais e todas nos dão esperança. Quando nos deparamos com a deficiência física ou com outros problemas no começo de nossas vidas, sentimos que não há muita esperança. Contudo, apesar disso, podemos ter esperança quanto ao futuro que nos espera. Agora, minha explicação para o terceiro nível, os budistas. O que é uma vida positiva e com sentido? Quais são os limites? Desde que nascemos, desejamos felicidade e não queremos sofrer. Essa é a lei da natureza. Se você me perguntar por que temos esse desejo, a explicação budista é de que todas as experiências negativas são temporárias e podem ser eliminadas. Como existe uma natureza de Buda, uma semente de Buda dentro de nós, todas essas emoções negativas podem ser canceladas. Cada ser consciente tem o potencial da natureza de Buda. Desde o nascimento, cada um deseja a felicidade e quer se livrar do sofrimento. Com base nisso, as ações e motivações que dão satisfação ou felicidade são positivas, e as que causam sofrimento são negativas. Como se pode viver melhor? Como eu disse antes, o essencial é ajudar os outros. Quando várias pessoas estão sorrindo, você tem paz. Quando várias pessoas estão tristes, você também fica triste. Conheci pessoas que pareciam velhas mesmo sem ser tão velhas. Uma mãe, um pai e uma filhinha. Eles vendiam jornais e tinham feições muito tristes. Vê-los me despertou uma grande tristeza. Quando você procura sorrir, alcança a felicidade. Você consegue uma satisfação imediata e, a longo prazo, ganha amigos mais confiáveis. Mas os amigos conquistados por causa do dinheiro não são amigos genuínos. Só aqueles conquistados com o afeto humano são genuínos. Se você pode ajudar, ajude. Se não pode, pelo menos evite prejudicar os outros. Por que devemos evitar prejudicar os outros? A razão é nossa interdependência. Nosso futuro depende dos outros. Até a felicidade mental do indivíduo depende de vários fatores e condições. A experiência de hoje é resultado das causas e efeitos de ontem, bem como das experiências de nossas vidas precedentes. Todo o universo, a galáxia, vai e vem desta maneira. De acordo com a teoria moderna, o mundo surgiu com o Big Bang e vai acabar por se dissolver. Se for assim, então os budistas devem levar a coisa mais a sério. Mas existem vários Big Bangs, um atrás do outro. Por isso, a teoria budista se encaixa na cosmologia. Tudo isso se deve à ação e à motivação que se baseiam na lei de causa e efeito. Tudo está mudando e depende de causas e condições. As mudanças momentâneas que têm lugar em todos os fenômenos não permanentes dependem de causas e condições individuais. Essas causas de mudanças momentâneas não vêm de causas e condições não harmoniosas e nem acontecem sem causas e condições. Quando falamos de mudanças momentâneas que dependem de causas e condições, estamos falando de duas categorias, as cooperativas e as substanciais. Ainda que elas não sejam duradouras, que estejam sujeitas à desintegração,
o que inclui os Bodhisattvas e os Budas iluminados, que não são permanentes, vão mudar e se desintegrar. Mesmo na condição de Buda, entre as qualidades de Buda, vemos que algumas não são permanentes, enquanto outras o são. Por isso, todo fenômeno, permanente ou não, mesmo no estágio de Buda, está sujeito à mudança e à desintegração. Até a teoria do karma depende da teoria da causalidade. Tais mudanças não são criadas só pela mente. O sentido da prática é primeiro conhecer a realidade e depois desenvolver um método adequado a ela. Este é o processo da mudança da mente. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.